Ei, Ivane! Tudo, e tu? Tudo ótimo, tudo maravilha. Muito bom. Deixa eu ver, travou a sua internet? Não, tá normal. Tá, não, tá normal. Não, tá Não, normal, tô tá normal. traumatizado já com essa internet. Atendimento de hoje, de ontem, a treta foi brava, viu? Ai, ai, ai. Eu vi hoje. Ontem eu não vi, mas hoje eu vi. Nossa, foi Hoje eu tenso. vi. Foi tenso, tenso. É que anda uma energia pesada no ar mesmo, né? Muito. Temos um Plutão aí, né? Um planeta bem guerreiro no ar aí. Pois é, tá uma energia tensa, mas nós encara, né? Nós encara tudo, não tem erro. Muito bom. E aí, Vani, tudo bom com você? Ótimo. Melhor agora. Aê, maravilha. Melhor agora conversando contigo. Sempre um prazer estar aqui. Ah, show de bola, show de bola. Para quem está assistindo a gente, a Ivane, ela é Master Healer e mais do que Master Healer, ela é uma das Master Healers da equipe, da minha equipe. Então, eu tenho um prazer enorme de te apresentar para a turma aí. Então, muita gente que quer, André, eu quero atendimento, não sei o quê. Aí manda lá, se for fazer atendimento com alguém da equipe, com um master meu da equipe, aí existe a possibilidade de ser com a Ivane, tá? Então, o pessoal já fica conhecendo aí. Que Muito bom, bom. não é? Muito prazer aí a todo mundo que está presente, agradecendo aí as pessoas que estão chegando no canal do André, né? Aqueles que já me conhecem e aqueles que não me conhecem ainda. É isso aí, é isso aí. Ivane, vamos lá, como é que tá? A gente está, ó, 6 dias do Curatlon. 6 dias Sim. do Curatlon. Qual que é a tua expectativa para esse Curatlon? A minha expectativa é sempre a melhor, né? Porque o último foi maravilhoso. Se for melhor do que o último, então vai bombar muito. Porque assim, ó, o último Curatum, para mim, eu fiz quase todos. Eu acho que eu só perdi o primeiro Curatum. Mas esse Quando era último pago ainda. Curatum, hein? Quando era pago ainda o Curatlon. Isso. Eu perdi o Tá. primeiro, né? Depois do segundo em diante eu não perdi mais nenhum. Uhum. Mas o 10º, que eu acho que foi o anterior, né? O último que tu Isso. fizeste, que eu fui a Campinas, eu fui no Ah, presencial, lembra? Eu lembro. estava lá. Opa. No último dia eu não pude ir porque eu tive uma diarreia, não era para ir mesmo, eu acho, não sei. Ela estava limpando tudo. Mas Aí eu fez a assisti, parte. assisti aqui pelo celular e eu enviei uma cura, não para mim, para uma outra pessoa, e Hum. eu curei a minha diabetes de anos. Tomava Giflage todos os dias, metmorfina, né? Ah, E eu curei a minha diabetes. Simplesmente a minha diabetes de lá para cá é 100, 110. Nunca mais subiu a 140, 150, como subia. é mesmo? Isso eu não estava sabendo. Sim, sim. Curou Esse depois, curado, depois do Curatlon? Não, mas você sim. participou do Curatlon e aí você usou as ferramentas. Me conta especificamente como é que foi isso. Vamos lá, porque é muito Assim, importante, porque André, muita eu não gente fiz. que sofre com Sim. diabetes, é muito sério, né? Então, conta aí, como é que Então, foi isso, eu não fiz para passo a mim, passo? eu não fiz para minha diabetes. Eu fiz Hum, para uma outra pessoa que tem um outro problema. hum, Eu queria cura para outra pessoa. Eu intencionei a cura para outra pessoa. Eu não pensei em mim. E eu participei de todo o curato, enviando a cura para essa pessoa, intencionando para essa pessoa. diabetes também? Não, 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 era era um outra outro coisa, outro problema. problema. Tá, Era outro problema. tá. E a pessoa está super bem, está com o problema estabilizado, é um problema neurológico mesmo, está com tratamento médico, mas estacionou o problema dessa pessoa. E eu curei da diabetes, mas eu não tinha pedido cura para mim. Hum, Interessante, né? olha só.
E aí eu lembrei daquilo que tu sempre falas, que quando e isso vai para os healers aí, os novos, né? Que tem medo de começar a atuar, né? Eu sempre lembro do que tu falas, que quando tu começas a atuar, mesmo que tu não acredites muito, porque isso foi meu caso, eu sou racional, matemática, professora universitária, pesquisadora. Então, para mim, isso era uma coisa muito mágica. Eu disse assim, não pode ser assim tão simples, né? A gente acha que é mais complicado. E aí, eu lembro que tu dissesses assim, tu dissesses numa live, eu ouvi tu dizer assim, quando a gente cura o outro, a gente se cura. Tem muitos healers que acham que precisam primeiro virar santos, limpar todas as suas mazelas, todas as suas dores, curar todas as suas doenças para começar a curar os outros. Acham que tem que primeiro atingir o awakening, o estado de iluminação, para depois começar a atuar. E não é assim, porque a própria atuação, quando tu dá, tu recebe. Então, quando tu planta, tu colhes. Então, tu precisa entrar em movimento com aquilo que tu tens hoje, por pouco que seja. Se eu só sei fazer manifestação, ou se eu só sei mandar amor incondicional, eu vou fazer aquilo que eu tenho condições de fazer agora e tem que entrar em ação. Por quê? Foi assim que eu me fortaleci como healer. Porque no início, para mim, eu duvidava às vezes, porque para mim tinham coisas que só a ciência resolvia. Embora eu já estivesse lendo o livro do Richard Berg, que é medicina vibracional, né? E aquele livro foi um divisor de águas para mim. Porque aí eu comecei a entender algumas coisas. E comecei a discutir com meu esposo, porque meu esposo é da área de eletrônica. Tá, também é racional. Hein? Também é racional. Muito racional. Um engenheiro em casa e uma matemática em casa. Né? E os dois cientistas, os dois investigadores. Claro, hoje eu estou aposentada, né, da vida profissional em que eu atuava, mas eu continuo hoje atuando, né, ajudando estudantes de pós-graduação envolvida com pesquisa. E aí o Energy Healing, para mim, nesse processo de ajudar os estudantes, nesse processo de pesquisa, foi um diferencial, um divisor de águas. Porque eu te conheço lá desde 2017, da PNL, né, da Programação Neurolinguística, que eu te encontrei, por quê? Porque eu tinha dificuldades de orientar os meus estudantes de pós-graduação, porque eles vinham para mim muito adoecidos, já tomando remédios para dormir, com tratamento psiquiátrico, com problemas de depressão, de ansiedade, síndrome de pânico, falta de foco, né? E procrastinando, autossabotagem, todos esses processos, eu, mentorando esses estudantes de pós-graduação, eu sentia dificuldades de fazer eles avançarem na escrita. Porque eu explicava para eles, eu ajudava eles, mas eles não destravavam na escrita. Eles diziam para mim que é como se eles congelassem na frente da folha de papel. Aquilo que eu chamo de síndrome do papel em branco. Foi aí que eu preciso ajudar esses estudantes. E eu comecei a me assustar muito quando um estudante meu, não o meu mentorado, mas um estudante que era da universidade onde eu atuava, ele tirou a vida. Ele se atirou nos moles, né? E um rapaz jovem de 21 anos se atirou faltando 15 dias para se formar. E isso não foi um caso isolado. Eu soube de vários outros casos de estudantes que estavam tirando a própria vida. Caramba! Em função de se acharem incompetentes, incapazes, ou de não terem mais energia para continuar vivendo, de estar com o seu propósito de vida, de achar, talvez, muitos fizeram uma graduação e aí chegaram ao fim da graduação, se deram conta que não era aquilo que eles queriam, que não era aquele propósito de vida deles. E não sei, mas o índice de estudantes que tiram a própria vida,
E o índice de estudantes com estresse, depressão, ansiedade, e professores também. Colegas meus, professores universitários, professores da educação básica, depois do Covid, então, isso aumentou muito, né? Sim, Mas sim. quando eu conheci pela PNL, eu estava procurando algo para ajudar os estudantes de pós-graduação. Aham. Então, primeiro eu fiz um curso de coaching. Depois que eu fiz um curso de coaching, eu achei que precisava mais, que não era só aquela técnica do passo a passo do que fazer. Isso aí eu já fazia na minha orientação com eles. E não era aí que pegava. A trava, o furo estava mais embaixo. Uhum. Aí eu comecei a investigar o que era, e eram traumas às vezes da própria escola, traumas de casa, porque apanharam, ou porque tiveram atitudes, às vezes, de pessoas que chamavam de burro. Eu fui um caso, né? Tu sabes, no meu caso, meu pai que me chamava de burra, por isso que eu fui fazer matemática, para provar para o meu pai que eu não era burra, né? Mas, assim, eu fiz uma atitude proativa. Eu fui... ele me chamar de burra não me derrubou, porque eu não aceitei que eu era burra. Eu vou provar para o meu Sim. pai que eu não sou burra, que eu sou inteligente. Aí eu fui para matemática. Mas nem todo mundo tem essa reação. As Mas pessoas realmente acreditam. Nem todo mundo tem. Às vezes, uma palavra negativa como essa, numa criança de 9 anos, 10 anos, né? Bom, se o pai está dizendo que eu sou burra, com meu pai é meu ídolo, minha mãe é minha ídola. Se Sabe tudo. eles falam isso, Verdade. é porque é mesmo. Sim. Né? E aí a pessoa não transcende aquilo, não vai avante. Como eu era muito teimosa, meu pai dizia, né? Essa menina é teimosa que nem uma mula, ele falava, porque eu me empacava quando eu queria uma coisa. E aí eu digo, não era teimosia, era persistência, né? E isso me ajudou, essa teimosia me ajudou a transcender. Mas assim, nem todos os estudantes são assim. Então eu peguei uma menina que ela estava com todo o trabalho dela pronto e ela ia desistir da especialização porque ela não tinha coragem de enfrentar uma banca examinadora, de apresentar o trabalho dela. Ela tinha trauma, porque quando ela era criança, ela tinha se apresentado na escola e todo mundo riu dela. E aí a mãe, quando ela chegou em casa, a mãe deu uma surra nela, porque ela tinha errado o texto do teatro que ela tinha que apresentar. Ah, meu Deus. Então, ela criou um bloqueio tão grande, que era um trauma de infância. Sim. E fez com que essa menina, lá depois, fazendo já graduada, quando ela teve que se apresentar em público, que ela sentiu que ela ia ter que apresentar o trabalho dela, para uma banca examinadora, ela ia desistir. Aí eu fiz com ela. Na época eu não sabia e não tinha energia healing ainda. Na época eu conhecia programação neurolinguística. Sim, que já era bacana pra caramba, já era muito bom. Eu fiz a linha do tempo, fiz ela voltar na linha do tempo, ela se acolher. Né? Naquela época eu nem sabia que era acolher a criança interior, hoje eu sei. Fiz ela se acolher, né? E fiz uma programação com ela de âncora, instalar uma âncora para ela ver um momento em que ela se sentia poderosa, antes do acontecido, e instalar uma âncora para usar essa âncora na hora de apresentar o trabalho. Aí ela foi. Ela foi apresentar o trabalho e ela conseguiu o curso de especialização dela. Top. Só que assim, é um processo mais demorado, não é assim rápido. Eu demorava muito nesses processos. Já ficar 1 hora conversando com o aluno, estimulando ele, dando coragem, dizendo que era capaz, né? Usando técnica de PNL. Às vezes era mais difícil, custava. Às vezes eu levava todo o processo da mentoria trabalhando esses traumas, esses medos, essas autossabotagem, que é uma coisa muito comum também. E a gente vê aqui, eu tenho tido muitos dos meus colegas healers que dizem que se autossabotam, não conseguem sair da zona de conforto. Hoje mesmo, eu atendi uma, né, que ela, já tinha atendido ela uma vez, tinha uma série de traumas de infância, traumas de abandono, problemas com o pai, problemas com mãe, né? Problemas que chamavam ela, diziam que ela era fraca, que ela era incapaz, que ela era coitadinha, protegiam demais, não deixavam ela enfrentar nada. E agora,
adulta, ela quer sair da zona de conforto e ela não consegue. Então, ela está com dificuldade, então ela não consegue nem estudar. Ela quer ser terapeuta, mas ela diz que ela se auto-sabota um pouco em estudar. Aí fui escavando, escavando, limpando o medo. Não foi uma sessão. Quando são muitos problemas, muitas raízes, demora mais. Demora mais. É engraçado a gente falar demora mais, que vai demorar 2, 3, 4, 5 sessões, mas não é 5 anos, né? Mas assim, demora mais algumas sessões, algumas poucas sessões. Sim. Eu peguei uma menina que ela disse assim para mim, Ivane, incrível. Eu estou há 10 anos me tratando com um psiquiatra e com um psicólogo. E eu não resolvi o meu problema. E em 4, 5 sessões contigo eu resolvi o meu problema. Com Energy Healing. Contra 10 anos. Contra não, somado, né? Somado a 10 anos de psiquiatra e psicólogo. Não desprezando os psiquiatras, psicólogos, que eu acho um trabalho super digno, e eu sempre recomendo. Faz o Energy Healing, mas não abandone o teu psicólogo, não abandone o teu psiquiatra, porque eles são muito importantes no processo. Sim, sim. É importante, porque ele está trabalhando, demora mais, tudo bem, mas o Energy Healing, ele é uma prática que vem adicionar as técnicas de medicina, de psiquiatria, de psicologia. Ela não é uma prática competitiva, não. Ela vem auxiliar. Toma isso. E aí, hoje, na sessão, assim, eu já estava limpando, e de repente, porque isso é uma coisa muito interessante. A gente vai fazendo e a gente vai ficando mais... O feeling, parece que a intuição vai... A intuição aflora. Sim. Vai apurando. E o que perguntar, parece que vai pegando o jeito de escavar, de caçar o tigre, né? Sim, você já sabe, já faz a pergunta direta. No início eu segui os protocolos exatamente como estavam ali. Até que eu comecei a me arriscar a sair fora do protocolo. E por que eu comecei a me arriscar? Porque a pessoa me trazia alguma coisa que não estava no protocolo. Sim. E aí eu digo, bom, isso não está, mas então eu vou limpar. E aí eu fazia as perguntas. Eu até trouxe hoje aqui a pergunta que eu fiz, o que é que a pessoa estava, e eu vi, porque a gente sente que tocou, que caçou o tigre, na expressão da pessoa. Sim. A pessoa está o tempo todo com uma expressão carregada, com uma expressão tensa, com uma expressão assim, sem brilho no olhar. E depois que tu caça o tigre, a pessoa muda. A expressão dela muda completamente. Ela fica leve, ela fica sorridente, o olhar dela brilha. Aí tu te dá conta que o processo funcionou. Eu sei quando o processo funcionou ou não funcionou. E hoje foi um exemplo disso. Ela trouxe uma questão, o André, que até eu quero colocar aqui, porque a gente nunca tinha trabalhado no protocolo. Era uma questão, eu já tinha limpado o trauma de infância, essa pessoa que eu já tinha atendido antes, e que ela disse que ela não conseguia estudar, que ela não conseguia se preparar e nem ter coragem de atender, porque ela se auto-sabotava o tempo inteiro, ela fazia o planejamento, então eu disse para ela, vamos fazer um planejamento. Faz um planejamento. Começa o teu dia, faz a tua meditação e faz um planejamento do que tu quer fazer naquele dia. Ela disse que ela fez o planejamento, mas ela não conseguiu, ela só cumpriu o planejamento da manhã, à tarde ela não conseguiu cumprir. Tá. E tem algo que ela ainda dizia para mim na segunda sessão, assim, tem algo que me trava, né? Eu fico enrolando, fico vendo outras coisas. E ela disse assim, eu fico até questionando se é o meu propósito ou não, mas ela disse assim, mas eu sinto que é o meu propósito. Eu sinto que eu gosto de fazer isso, uma coisa que está me bloqueando. Então, eu fiz. Aí eu comecei a anotar o que ela dizia, né? Ela dizia assim, ela disse assim, eu quero ter clareza mental, a minha mente é confusa, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero ser menos crítica, eu quero julgar menos os outros. Ela começou a colocar várias coisas. Eu fui anotando, tá? Aí ela disse assim, de repente, minha mãe sempre dizia, minhas irmãs sempre diziam que eu sou preguiçosa.
Aí eu anotei. Hum. Então, isso não está nem no protocolo, limpeza de achar que é preguiçosa. Mas eu anotei, e aí eu digo, bom, eu vou limpar essa crença, é uma crença limitante, né? Sim, claro. Fui limpando, né? Aí ela diz assim, eu faço as coisas e não dá nada. Uma crença limitante também, fui limpando, né? Aí eu limpei e tal, e eu ficou resistindo. Não dava, ficou resistindo. Aí eu perguntei para ela, testa aí, eu posso fazer as coisas que eu quero? Olha, veio, né? Me Sim, veio assim a questão, pergunta isso. sim. Eu posso fazer as coisas que eu quero. Aí ela disse que não. Aí eu limpei, instalei que ela pode, e aí fez o teste uma vez, deu não, fez a segunda vez, deu não. Continuava não, resistindo à crença. Tá. Eu resisti. Aí eu disse assim, aí ela começou a me contar, né, que a mãe dela, aquilo que ela tinha dito, que eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou fria, eu anotei. Aí eu comecei a limpar. Testa aí, eu sou fraca. Deu sim. Aí eu limpei. Aí testa, eu sou frágil. Deu sim. Aí eu limpei. Né? Aí eu sou fria. Deu sim. Aí, de repente, ela diz assim, olha, eu estava assistindo uma palestra, ela veio no meio assim, eu estava assistindo uma palestra, e aí a pessoa estava me dizendo que às vezes a gente tem padrões repetitivos, né? E ela disse assim, a pessoa falou que às vezes a gente não consegue ir à frente porque a gente não tem libido. Quando ela me falou isso, eu anotei. Tá. Né? Eu anotei, não tem libido. Aí eu comecei a perguntar para ela, como que eram os relacionamentos dela? Aí ela tinha tido 3 casamentos. O primeiro marido tinha sido horrível, porque tinha sido narcisista, judiava muito dela. E ela bloqueou na relação sexual porque ele era um bruto com ela. Ela não queria ter relação sexual e o marido insistia com ela e ela sentia dor e o marido não respeitava. Aí tá aí, sexualidade, libido, problema. Olha só, o que isso tem a ver com a pessoa ter energia para ir à frente? A Cumprir energia um simples plano, né? Tá procrastinando, tá se está auto-sabotando. procrastinando, Vai está ver, se é falta de libido. falta de libido. Aí eu fui escavando para ver os traumas dela com a história da sexualidade. Fui escavando, limpei. Né? Aí, mas continuava dando problema com a libido e com a sexualidade. Aí eu fiz ela ir na linha do tempo. Perguntei para ela se ela tinha tido alguma relação sexual no passado, que ela tinha sentido orgasmo, prazer. Aí ela disse que sim. Aí eu pedi para ela voltar na linha do tempo e ela se conectar naquele tempo. Então não era uma incapacidade dela. Ela estava bloqueada. Sim. Bloqueada exatamente pela dor e pelo sofrimento que ela enfrentou. Sim. Aí a gente foi lá e foi incrível assim, a expressão dela, porque eu disse para ela que ela se conectasse, eu queria que ela demonstrasse, aí eu usei PNL, né? Que ela demonstrasse fisiologicamente o que ela estava sentindo. E fiz ela dobrar, triplicar, multiplicar por 100 aquela sensação. E eu disse para ela que ela apertasse a mão na hora, e ela fez assim na hora. Segurou com as 2 mãos. A minha intenção não era criar uma âncora para ela usar esse recurso na hora que ela tivesse depois precisando. Era exatamente de ela acreditar de que ela, se ela foi capaz no passado, ela era capaz no Tomar posse dessa tomar posse. E ela fez bem essa sensação de tomar posse. Né? Quando nós terminamos, aí eu voltei testando tudo, né? Voltei, como tu ensina pra gente no Cação Tigre. Volta atrás e vai testando tudo que ficou para trás, que ela disse que ela não. E aí estava tudo limpo, tinha tudo caído, assim, que nem um cacho de uva, sabe? Igual cacho de uva. Igual o cacho de uva. Cortou no lugar certo, o cacho de uva despencou. Uau. E aí foi muito legal, muito bonito de ver ela assim, a expressão do rosto dela. E assim, né, André, não tem dinheiro que pague isso que a gente faz. A satisfação que dá
de ver uma pessoa, né, limpar todos esses traumas da vida dela e poder seguir a vida dela. É uma pessoa super inteligente, psicóloga, formada em psicologia, fez vários cursos, uma pessoa que fez pós-graduação, mas que não conseguia se desenvolver na carreira dela em nenhum setor, porque estava travada no emocional, nos traumas, nas coisas, né? Isso foi o último que eu atendi, né? Não sei ainda dizer para ti como é que vai ser o resultado, porque ela não me deu feedback ainda, mas estou dando o resultado da hora da sessão. Foi hoje de manhã. Bom, mas eu tenho certeza que aí desenrola, né? Você abriu um horizonte na vida da pessoa. Na hora que você limpa isso, a gente não sabe quais são, mas com certeza muita coisa vai reverberar a partir dessa cura. Foi uma cura importante, né? Muita coisa muda. E eu quero dizer, André, assim, ó, para aqueles que estão começando agora, né, que acham assim, é muito difícil, não tenho coragem de começar. Eu comecei mandando um cura incondicional, porque eu não me encorajava também de fazer as coisas. Até porque, como eu sou muito racional, a minha racionalidade atrapalhava os processos também. A minha racionalidade, eu reconheço que a minha racionalidade atrapalhava os processos. Sim. Então, eu queria desenvolver mais essa questão da expansão de consciência. Queria expandir mais a minha consciência, né? E a primeira vez que eu assisti a tua aula do Awakening, é assim, ó, algumas coisas eu entendi, outras coisas, assim, eram gregas para mim. Normal. Mas é normal. Né? E aí eu vejo alguns healers travarem porque não entendem o Awakening, não vão à frente. Não tem importância que tu não entenda agora. Assiste uma vez. Segue o curso. Daí a pouco, um dia lá, tu assiste a segunda vez. Isso. Daqui a pouco o André vai fazer o curso e vai explicar de novo. E aí tu faz a reciclagem, o André explica de novo. A cada reciclagem que tu fazias e que eu participava, porque eu participei de todas as reciclagens, continuo participando, a minha mente ia assim, mas como que eu não percebi isso? Mas é assim, a mente parece que vai ampliando, né? A tomada de consciência mesmo. E eu sempre digo para os líderes assim, eu comecei a ter sucesso nos meus processos de cura quando eu tomei consciência que não sou eu que realizo. Boa! É isso aí, esse é o ponto. Não é comigo, não depende de mim. Não é comigo, é com o Criador. É o Criador que é uma pessoa. Eu apenas estou canalizando a energia do universo para aquela pessoa, direto do Criador para ela, e testemunhando. E claro que as minhas curas iniciais não aconteciam, porque eu não conseguia testemunhar, porque o meu racional duvidava. Mas mesmo assim, mesmo o meu racional duvidando, tinha coisas que me surpreendiam, porque tinha casos que acontecia de a pessoa se curar. Entende? Porque não dependia de mim. Quer dizer, então, o teu racional, não é que você estava fazendo, mas o teu racional estava atrapalhando. Quanto mais racional, quanto mais você acha que é você que está fazendo, mais você atrapalha. Claro, porque você parou de atrapalhar, a coisa começou a funcionar mais ainda. Porque tem o apego do resultado. Eu tenho que conseguir. Sou eu que faço, é o meu ego, né? É o meu ego que dizer assim, não, eu vou curar, não sou eu que vou curar. Quem sou eu, como diz o André, né? Eu sou apenas o cão do pastor, só mais um simples cão do pastor. Então, quando eu me dei conta que não sou eu que faço, quando eu consegui me entregar para a fonte criadora do universo, e eu consegui, seja feita a vontade de Deus e não a minha, se bem que a vontade de Deus é sempre o nosso bem. Sim. Ele sempre quer que a gente se cure. Na verdade, ele sempre quer. Né? O que nos bloqueia é porque a gente acha que não merece, a gente acha que é um simples pecador, a gente acha que não tem, não é merecedor, tem vários traumas, medos,
medo de tudo. A gente não tem essa expansão de consciência de que eu e o Criador somos um só. E que não é difícil isso, essa conexão. Que é muito simples essa conexão. É questão de 1 minuto ali, tu te conectar, e se tu realmente tens consciência, porque é a ampliação de consciência. Às vezes eu vou para um atendimento, eu digo assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? A pessoa já deu tudo. Bom, é tão complexo. Não importa se é complexo ou não. Eu vou lá, procuro no Google o nome da doença, como é que ela se manifesta, só para eu poder testemunhar. Sim. E aí eu me lembro daquele vídeo teu que tu passa sempre nas aulas, né? Naquele do Vassa, que são os pesquisadores. Os chineses, sim, sim. Os chineses, sim. Né? E que estavam mapeando um tumor que a pessoa tinha. Um tumor de bexiga. Falar nisso, eu peguei um caso essa semana de um healer que está com tumor na bexiga e eu fiz com ele e eu mentalizei Vassa, e aquele tumor diminuindo, como aparece naquele vídeo. Bom, ele ia ser operado ontem. Aí o médico desistiu de operar, disse que vai fazer mais exames e mandou ele para um outro médico. Aí ele me mandou agora, dizendo que ele acabou de baixar no outro hospital, para o outro médico fazer o diagnóstico todo dele, né? E para ver se vai operar ou não vai operar. E eu disse para ele, agradece enquanto isso, né? Está operando. As coisas no universo estão se movimentando. Sim. O universo me responde quando eu rezo, o mundo se move quando eu me movo. Ele rezou, ele pediu, ele se movimentou pedindo um healer para curá-lo. E eu atendi ele. Eu disse para ele, não rejeita a medicina, porque às vezes Deus opera pela mão do médico, então tu aceita tudo e acredita e não te apega ao resultado, simplesmente te entrega nas mãos do Criador. Boa. E eu vou estar orando para ti, mandando amor incondicional daqui, para que, se tu tiver que operar, o médico me manda o nome do médico, que eu vou fazer a oração na hora, para que Deus crie a mão do médico. Ele baixou, não me deu ainda resultado, porque eu disse para ele, quando tu souberes o resultado, tu me manda. Eu estou aguardando. Mas depois que eu trabalhei o Energy Healing com ele, ele chorou muito durante o processo. Chorou. E no final, ele estava trancando. É o processo de cura, está chorando, está pondo para fora. Ele estava trancando, ele estava brincando para não chorar. E eu disse assim para ele, se está com vontade de chorar, chora, não tem problema, eu disse para ele. Chora, deixa, porque chorar é limpeza. E aí eu falei para ele, né, bexiga é o fluxo de todas as coisas do organismo, é o que faz a limpeza, é o filtro. Né? Ele estava segurando muita dor, segurando muita coisa, muita tristeza principalmente. O que ele estava segurando é muita tristeza pelas coisas da vida dele. Aí eu fui limpando as tristezas, limpando tudo que ele me trazia. E aí eu fiz a energia de cura para ele, e na hora da energia de cura, eu fiz aquele testemunho, exatamente aquele que os chineses fizeram. Tá? Exatamente, diminuindo e curando. E aí entreguei, né? Eu sei que depois da sessão ele estava super leve, sorrindo, né? E quer de novo fazer uma sessão comigo, que ele ainda tem muita coisa dentro dele para limpar. Né? Então, esses são os últimos casos, assim, desses que tu me mandasse agora, né? Dos donos, dos healers e de outros até pagantes que compraram e que tu mandaste para mim. Mas eu tenho os mais antigos também, bem impactantes. Me conta aí dos mais power. O primeiro meu, que foi uma surpresa para mim, que eu acho que foi o que realmente me deu uma sustentação assim, de crença de que realmente aquilo acontecia e que quebrou com a minha racionalidade. Foi um desafio para mim, porque foi um caso de um rapaz
de 21 anos, que morava na Colômbia, e que teve um problema de uma alergia na pele, e que ele foi para o pronto-socorro, os médicos fizeram todos os procedimentos para alergia, e ele entrou em coma e a alergia não cedia. E os médicos não sabiam do que tinha sido a alergia. Não sabiam se tinha sido algum animal venenoso, se tinha sido alguma aranha, se tinha sido alimentação, o que tinha sido. Ninguém sabia do que era o problema. Eu tenho as fotos dele até hoje. A tia dele pediu para a mãe dele fotografar, que a tia dele mora no Brasil, né? E a irmã dela morava na Colômbia, com o marido, com o filho, e aí ela, desesperada, a irmã sabia que ela estava fazendo o curso contigo, tirou as fotografias e pediu ajuda. Aí ela entrou em contato com a Eliandra, e a Eliandra passou esse caso para mim e disse: Vânia, tu queres fazer? Só diz ela que tu vai ter que fazer com um teste substituto, porque ele está em coma. E eu disse assim para ela: mas Eliandra, eu nunca fiz teste substituto, eu nem sei como é que faz. O teste muscular. Vez, né? Aí a Eliandra me disse: faz assim, faz assim, faz assim. É muito simples. Tá? A tia, tu pede autorização ao eu superior dele para fazer o teste substituto em nome dele. E aí, quando tu iniciar, fizer o teste, tu pede para a tia fazer o teste, calibrar no nome dele. Teste substituto fulano de tal. Meu nome é, dizia o nome dele, e aí fazia. E aí fazia um teste substituto. E eu fui fazendo, e fui escavando, com a tia respondendo no lugar dele. Fiz a escavação. Até que eu descobri por que ele estava hospitalizado. Dizendo, ele era um jovem, morando na Colômbia, fazendo o ensino médio, com namorada, amigos, o grupo de amigos. E aí, com a pandemia, o pai ficou desempregado, a mãe também. E aí eles ficaram numa situação muito difícil, e eles não eram da Colômbia, eles eram da Espanha. Aí o pai resolve que vai vender o carro dele e vai pegar tudo que ele tinha ainda, porque estava numa situação muito difícil, o único dinheiro que ele tinha para comprar as passagens e ir embora de volta para a terra natal deles, que era na Espanha. Aí o pai fez isso, o pai vendeu o carro e falou com o filho que tinha que ir embora para a Espanha. Só que o rapaz não queria ir embora, porque ele não queria deixar a namorada, não queria deixar os amigos. E ele ficou muito revoltado com aquela situação. Aí ele vendeu o carro, estava com o carro ainda na mão, tinha que fazer uma vistoria, tudo direitinho, estava tudo ok, para entregar o carro para o comprador. Sim. O comprador já tinha dado uma parte do dinheiro para ele. Aí o menino sai de madrugada com o carro, se acidenta e dá perda total no carro. Ah, meu Deus. Aí, o sentimento de culpa, né? Porque era o dinheiro que o pai tinha para recomeçar a vida na Espanha, era o dinheiro daquele carro. Aí o rapaz começou a... o pai não culpou, mas ele se culpou. Ele próprio, autorresponsabilidade. Tá. Ele próprio se culpou. Então, eu fazia um teste substituto, a tia dele chorava como uma criança. Porque ele tinha estragado os planos do pai. Aí eu fiz a limpeza de trauma nele. Limpei o sentimento de culpa dele, fiz a limpeza de trauma nele, né? E disse para ele que tudo estava certo, que tinha um propósito tudo isso, que ele não se sentisse culpado, que tudo ia dar certo. E aí comecei a fazer, e limpei tudo que tinha para limpar. Tem outras questões ali que eu não lembro agora, eu tenho aqui anotado, né? Eu teria que estudar de novo o que é isso, mas isso é o que eu lembro. Aí eu perguntei pelo teste substituto se ele não queria ir embora, ele disse que ele não queria, né? E aí eu trabalhei com ele a aceitação de entregar, de ele desapegar, entregar nas mãos do Criador. Conversei bastante com ele, em coma.
e mandei a energia de cura. E eu aqui, de Santa Catarina, a tia dele fazendo o processo, ela lá no Rio de Janeiro, e ele lá no intermédio e o rapaz em coma. O rapaz em coma na Colômbia. Na Colômbia. No dia seguinte da cura, ele saiu da coma, sozinho, e 2 dias depois subiu a energia e ele saiu do hospital. Pasme. Vai explicar isso sem ser uma força maior, sem ser obra, sem ser milagre. Não tem e até hoje os médicos não sabem a alergia do que ele teve. Até hoje não sabem. Bom, eles foram para a Espanha. A gente sabe, né? A gente sabe o que foi a alergia. Mas a cura é um milagre mesmo, é isso. Uau. Esse foi o caso mais punk que eu peguei no início. Mas né? foi pra... Que foi dizer assim, Ivani, agora eu vou matar e vou quebrar essa tua racionalidade no meio. Foi para matar esse cientificismo. Foi para matar essa racionalidade. Boa. Foi muito legal. Pô, que show. Que show. Parabéns, Ivani. E outras coisas, né? Manifestações que eu tenho. Agora mesmo teve um rapaz que eu fiz o... Ele fez várias sessões comigo, já eu acho que é a 4ª ou 5ª sessão. Ele é advogado, ele tem consultório, ele teve problemas financeiros por causa da pandemia, ele estava com todos os processos dele trancado, ele não recebia dinheiro, e ele achou que ele ia ter que fechar o escritório dele, mas era o ganha-pão dele. Aí ele me procurou, e aí eu digo, tá, então vamos fazer uma manifestação para destravar esses processos. Fizemos a manifestação, e eu entrei em contato com ele ontem e perguntei, e aí, como é que tá? Porque ele não me deu mais notícia, né? Como é que tá? Assim, eu vou fazer uma live com o André, eu quero dar os feedbacks para ele. Ele disse, não, eu estou muito bem, dizer assim, acabou de destravar um grande processo meu agora. Tá para entrar uma bolada na minha conta. Que estava travado. Mais de 3, 4 anos travados o processo e o processo desandou. Destravou, e agora ele está recebendo dinheiro quando ele estava a ponto de fechar o consultório dele. Salvou o consultório. Tá? Esse foi um outro caso. E tem um também, dessa semana, que eu nunca tinha feito. Se eu estou falando demais, que me trava, tá, André? Não, manda aí. Que era trabalhar com animais. Eu nunca tinha trabalhado com animais. Ah, como substituto? E aí, uma cliente minha, que já tinha feito um processo comigo, para ela, né, para a saúde dela, ela mandou uma mensagem perguntando se eu faria energy healing, a cura, para o cãozinho dela. Porque ela tem um cão que tem um câncer na perna esquerda. Tá. Um câncer que ele estava assim prostrado, que não queria levantar, não queria comer, ela achava que queria morrer ou que ela ia ter que levar ele para o médico, talvez para fazer uma cirurgia, mas que ela não queria fazer cirurgia. Porque ele é um cãozinho que tem muita idade, e aí ela acha que ela ia prejudicar o cãozinho e tal. Aí ela disse, não, eu vou tentar todos os meios antes, eu vou pedir para a Ivani fazer a energia de cura para o meu cão. E aí ela ligou para mim. Aí eu digo, olha, os cães e as plantas, eles manifestam as dores dos donos. Dos donos, sim. Os problemas dos animais não são problemas dos animais, são problemas nossos. Sim. Aí eu disse para ela, qual é a dor que está apertando no peito? Qual é o nódulo que tu está engasgada e não consegue engolir? Qual é o caroço da tua vida? Aí ela desabou. E aí ela começou a dizer problema conjugal, problema de marido, problema isso, problema com ela. Problema financeiro não era, mas era problema emocional mesmo de desamor, de relacionamentos e tal. E aí eu disse, então tá aí, ó, a perna esquerda representa o homem. Na medicina chinesa, o lado esquerdo do corpo é o homem, o lado direito é a mulher. Então é um homem, algo mal resolvido.
com o pai, com o marido, com o irmão. Aí, claro, era com o esposo, né? Aí eu disse para ela, vamos limpar todas essas tuas dores, vamos fazer uma limpeza, traumas, tal, fiz, né? Aí eu disse assim para ela, os nossos cãezinhos e as nossas plantas são muito mais fáceis de curar, porque eles estão em energia pura, e eles não têm um racional para atrapalhar, eles só percebem, Aham, né? sim. Eu nunca curei nenhum animal, mas eu tenho certeza que vai ser mais fácil do que curar um humano. Certeza. Aí ela fez o teste substituto, André, já tinha feito, né? Aham. Ela no lugar do cãozinho. E sabe o que que era? O quê? O cãozinho estava com muita tristeza, porque o dono dele não queria saber dele, judiava dele, chutava ele. Ah, O cão, né? Aí eu conversei com ela e eu disse para ela, conversa com teu esposo. Mesmo que ele não goste do cãozinho, mas ele não precisa judiar do cãozinho. sim. Senta com ele e conversa com ele. E tu e o teu filho, que gostam tanto de animais, vocês vão dar o amor que ele necessita. Uhum. E aí ele não vai sentir falta do amor do teu esposo. Vocês têm que dar amor, carinho, atenção, sentar com ele no chão, brincar. Quando for dar Sim. comida, dar carinho para ele, conversar com ele, Uhum. chamar ele para perto, para ele se sentir que ele é útil naquela casa, que ele não está abandonado. E eu vou fazer a energia de cura. Eu fiz a energia de cura pro cãozinho. Hum. Faz, André. Ela me liga ontem dizendo que o cãozinho levantou em seguida, depois que eu fiz a cura, Hum. e ele estava mancando e levantou normal, sem mancar. E que desde ali ele está correndo, brincando no pátio, como se não tivesse nada na perna. Hum. E ele já Provavelmente não já era, né? Não tem como mais se não nada. tivesse nada na perna. Ah, Isso foi muito legal, porque eu fiz um teste substituto, pedi permissão para o cão para entrar no campo dele e para a dona dele responder o que ele estava sentindo. sim. E a dona foi fazendo o teste muscular no lugar do cão. Olha que coisa mais louca isso. É muito legal, né? É muito bom isso, muito bom. E ver que, pô, resolve na hora, é imediato, não tem. E se não resolver, tá tudo certo também, né? Mas normalmente resolve na hora. E os meus processos na pós-graduação, Hum. agora, essa semana, eu larguei duas meninas que vão defender o Hum. trabalho delas, uma defende essa semana, a outra na outra. Também, quando me procuraram, elas me procuraram não porque elas não sabiam escrever, mas porque elas estavam num nível de ansiedade tão grande que já estavam tomando medicação para dormir e já estavam com um comprometimento cognitivo que elas não conseguiam focar no que elas liam, elas não conseguiam registrar na memória o que elas liam. Hum. Tamanha ansiedade. Por causa da ansiedade. Tá. Aí eu fiz o processo de cura da ansiedade, fiz o processo de escavação e tal. Uma delas já qualificou, que não estava conseguindo qualificar, e está defendendo amanhã. Já me mandou uma mensagem dizendo que amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira é a defesa do trabalho dela. E aí ela tem até o depoimento dela me agradecendo muito, porque se não tivesse sido o meu processo de mentoria, o acolhimento que ela teve, ela não teria terminado a pós-graduação dela, que ela estava num estado de adoecimento muito profundo quando ela me conheceu. E a outra É lindo isso. foi essa que indicou, porque ela gostou da minha primeira e segunda sessão, indicou para outra colega, e a colega me contratou também para fazer a mentoria no projeto de pesquisa. Uhum. E também destravou na escrita e já vai defender provavelmente daqui a 10, 15 dias. Então, várias coisas Muito assim. incrível. Muito incrível, muito incrível. Eu acho que o mais importante aqui de tudo que a gente fala e conta os casos
É mostrar, porque as pessoas sempre perguntam, ah, mas será que funciona para isso? Será que funciona para aquilo? Tem dois pontos aqui. Um, vamos usar aquela expressão, para Deus nada é impossível. E a gente está usando essa energia, a gente está trabalhando com essa energia divina. Então, eu não vejo nada que seja impossível. Pode não acontecer, mas que possível é, né? Se não aconteceu, existe alguma coisa por trás que a gente não entende. E isso é um ponto, né? Tudo é possível. O outro é mais simples do que a gente acha. Não é um negócio, um bicho de sete cabeças, complicado, demorado. Não, é simples. Tem que entregar. A gente tem que se colocar no nosso lugar, reconhecer o tamanho da nossa insignificância, né? E se colocar a serviço. Esse é o ponto. Não somos nós que fazemos, não somos nós os poderosos, muito pelo contrário, a gente só é um instrumento e deixa na mão dele e a coisa acontece. Esse que é o ponto. E tudo é possível. É lindo de ver e é muito gratificante ouvir essas histórias e assim, cada healer que vem contar são histórias novas, casos novos, curas, milagres, assim, agora tem referência, né? Porque sempre já teve alguém que falou sobre isso? Não, ainda não. E sempre vai vir alguém, sempre chega alguém contando um caso novo, e aí a gente já vem para o repertório. Sim, já teve caso de cura, já teve caso de tratamento disso. Então, a gente vai expandindo esse leque de casos de sucesso incríveis. Muito bom, Ivani, obrigado. Eu que agradeço. Tem tido muitos healers novos aí da última turma, né? Que estão pedindo para trabalhar essa expansão de consciência mesmo. Eu tive um rapaz de 40 anos, 41 anos essa semana, que ele estava querendo trabalhar, não era nada de cura de doença, nada. Era exatamente a questão de como se desenvolver na expansão de consciência. Tem que fazer. E eu estou achando tão legal isso, jovens já, assim, né? Temos o Fábio, aquele rapaz de 15, 16 anos que fez o curso. Agora esse rapaz, bem jovem, ele de 41 anos, né? Profissional de TI, né? Já querendo se desenvolver e procurando essa... Porque não é só para quem quer ser terapeuta, né? É também para um processo de autoconhecimento. Sim. Ele mesmo não sabe se ele futuramente vai ser terapeuta ou não. Ele não entrou porque ele queria ser terapeuta. Ele entrou porque ele precisava para ele. Ele queria ter um autoconhecimento. Para melhorar a vida dele, os relacionamentos dele, no trabalho, com a esposa, em casa, né? E ele foi fazer o curso para se autoconhecer. E ele está, assim, achando maravilhoso, até já pensando na possibilidade de que puxa, eu vou poder ajudar esse, poder ajudar aquele. Sim, se tu é healer, tu pode fazer. Pode fazer, tanto profissionalmente, né? Mesmo tanto não atuando profissionalmente. Uma terapia alternativa, complementar em medicina, né? De cura energética. Ou se tu não queres usar como profissionalmente, tu pode usar para fazer o bem para as outras pessoas. Exato. Ajudar as outras pessoas. Familiares, amigos, né? Exato. Então, alguns de nós só tem a ganhar de fazer o curso, porque a gente aprende uma ferramenta poderosíssima, assim. Agora eu entendo por que Cristo dizia, teus pecados já foram perdoados, levanta-te, anda, e o cara andava. Antes eu dizia assim, não pode ser tão rápido assim. Não pode ser. Mas a gente tem vários guias espirituais, líderes espirituais que fazem curas, né? E, na verdade, eles estavam mesmo usando essa ferramenta maravilhosa do jeito deles, mas eles tinham uma expansão de consciência que permitia eles se conectar com esse Criador. Que é o que a gente está aprendendo agora. Acessar a fonte. E ajudá-lo. É interessante você falar isso. Realmente, já existiram ao longo da história diversos curadores, diversas pessoas, santos que fizeram milagres. Mas aí, eu acho que a grande sacada ou a grande beleza dessa tecnologia é a possibilidade de multiplicar.
É a possibilidade de passar o conhecimento, e não só o conhecimento que fica aqui, mas a habilidade. Então, de repente eu recebi esse conhecimento, eu desenvolvi essa habilidade, e aí eu faço. Ótimo, se eu fizesse só eu, aí teria fila na minha porta de gente querendo se curar, e eu ia ser o bonzão, o gostosão, que cura todo mundo, né? Corri um risco grande. Agora, a possibilidade de falar assim, olha, eu faço, sim, eu faço, mas você também pode fazer, e eu te ensino a fazer. E hoje a gente tem mais de 4.500 healers formados. Muitos, uma boa parte deles trabalhando efetivamente com isso, multiplicando essa tecnologia. Então, quantos santos estão saindo aí que não vão ser reconhecidos, a grande maioria não vai ser reconhecida, mas são santos. São pessoas que vivem uma vida virtuosa, que cultivam a virtude, cultivam a retidão, cultivam o amor ao próximo, o respeito, estão ajudando, estão fazendo um serviço incrível pelo próximo de maneira não egoísta, né? De maneira desapegada. Óbvio que tem os seus benefícios pessoais, mas não é esse o principal objetivo, né? Quando faz, é uma consequência receber por isso, não é estou fazendo para receber. Eu faço, recebo por consequência. Então, eu acho que essa é a grande beleza. E quanto mais a gente conseguir trazer mais pessoas para juntarem e somarem, né? Então, existiram gurus? Existiram. Imagina se existirem milhares de gurus. Milhares, milhões, quem sabe, de gurus. Todo mundo fazendo cura e transbordando e chegando e transformando todo mundo. Que maravilha, né? Só quem vai ganhar é a humanidade, né? Só quem vai ganhar é a humanidade. É isso aí. É isso. E não é utópico. Não é uma visão utópica de mundo. Seria bom, mas não existe. Não existe. A gente já está vendo isso na nossa comunidade, e aí o negócio é só crescer isso. Uhum. E a medicina também já está fazendo pesquisa nessa área, né, André? Da energia vibracional. Já estão conseguindo comprovar algumas coisas e vão ir mais além disso. Né? A questão da existência do corpo etérico, do corpo energético, que a doença, antes de vir para o corpo físico, já se manifesta lá naquele campo sutil, pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelas nossas dores, tristezas, inseguranças, traumas. Né? E o que o healer faz é exatamente trabalhar no corpo sutil. E aí o reflexo vem no corpo físico. Né? Tem pessoas que às vezes a gente faz a cura, a pessoa fica ansiosa, toda hora testando para ver se está curado. Eu digo assim, que às vezes uma energia de cura, ele vai primeiro no campo sutil, depois ele manifesta no corpo físico. Às vezes é tipo uma varinha mágica, na hora ali se cura, né? Mas às vezes é como uma sementinha que o agricultor coloca na terra. Sim. Tu vai lá, tu prepara a terra, tu coloca a semente. Para essa semente brotar, tu tem que ir lá regar, cuidar da plantinha, botar no sol e esperar. Agora, se o agricultor ele é ansioso e todo dia ele vai lá e cavuca na sementinha para ver se nasceu e tira a terra de cima, ele acaba matando o broto da semente. Sim, sim. E é mais ou menos isso que eu digo para os meus clientes, né? Para as pessoas que têm vindo para fazer tratamento de energia comigo. Desapega do resultado. Sim, isso. Confia e desapega do resultado. Né? Faz a tua meditação diária, te conecta com o Criador, coloca o adubo na plantinha, fazendo lá o Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Às vezes a pessoa precisa se perdoar a si mesma, né? Essa senhora que me procurou e que não se perdoava, eu dizia para ela, faz o Ho'oponopono, eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata. Isso é o adubo que tu vai colocando naquela plantinha, naquela sementinha, para brotar realmente e manifestar a cura. Uhum. Isso. Quando tu faz uma cirurgia, tu não tem que colocar lá né, fazer o curativo, limpar todos os dias, lavar com água, vai limpando para esperar, e fazer uma cirurgia astral, às vezes, né, uma cirurgia no etérico, às vezes é como isso mesmo, né? Precisa dar um tempo para a sementinha nascer, para maturar.
precisa cuidar. Então, a pessoa não precisa desacreditar porque não teve ali a cura da varinha mágica no dia, na hora. Eu, quando vim do Curato, lá de São Paulo, eu levei, eu acho que mais uma semana para me dar conta de que eu estava curada da diabetes. Eu não estava nem preocupada com isso. Né? Porque primeiro que eu nem pedi cura para minha diabetes, eu pedi cura para outra pessoa. E eu recebi de bandeja a cura da minha diabetes. Quando é que eu me dei conta disso? Porque eu não tinha o remédio em casa, eu estava viajando em São Paulo, eu esqueci de comprar o remédio. E eu fui medir a minha glicose e me mediu, minha glicose está normal, não estou tomando remédio. Bom, vou esperar para comprar, não vou comprar. Medi no dia seguinte. De novo a glicose normal. No terceiro dia, de novo a glicose normal. Sempre. Eu meço todos os dias, está sempre. Já faz uns 4 meses isso. Sim, quando é que foi o nosso Curato lá em São Paulo? O Curato em São Paulo foi faz uns 4 meses. 5 meses. 4, 5 meses. Nunca mais eu precisei tomar metimorfina para diabetes. Você tomava o quê? Metimorfina, que é a glicose, né? A glifage. Glifage é um remédio que a gente toma para não deixar o açúcar subir. Tá. Que tem uma série de efeitos colaterais. A gente sabe que tem, né? Essa medicação. Mas eu tomava há muito tempo já. Antes da glifage, eu tomava um outro, que era até pior do que a glifage. Né? A glifage é um mais atualizado, mas dizem que é mais moderno. Mas todos eles têm efeitos colaterais. E eu queria muito, muito, muito curar e parar com essa dependência da medicação para diabetes. E tá aí, consegui a cura. Uau! Isso é incrível, hein? Isso é muito incrível. Muita gente pede cura para diabetes. Diabetes é terrível, né? É uma doença com efeitos bastante perigosos, né? Então, muito animador isso, muito bom. Uau, hein? A pessoa está pedindo aí ajuda, como é que pode fazer para ter sessão e tal. Entre em contato com a Eleandra, aqui do canal, pode entrar em contato, manda mensagem para mim aqui no direct, no Instagram, pedindo atendimento. Tá? Fala, se quiser falar, vai assistir a entrevista com a Ivane, eu quero ser atendido pela Ivane. Pode mandar para mim, tá? Manda mensagem para mim aqui no Instagram. Aí a gente entra em contato e marca a agenda. Muito bom, hein, Ivane? Muito espetacular. Gratidão por ter me convidado para participar da equipe com vocês. É uma honra para mim poder estar participando, ajudando aí toda a equipe no processo. É muito bom ter você na equipe. A gente tem uma missão muito grande, a responsa muito grande também, e é muito bom ter gente qualificada, comprometida e gente séria na equipe, né? Então, obrigado por isso também. Show, Ivane. Muito bom. Gratidão. Obrigado. Bom dia, bom trabalho para nós. E o pessoal que ainda não se inscreveu no Curato, olha aí, ó, vamos se inscrever. É gratuito, hein? Não tem de é gratuito. É importante lembrar, é totalmente gratuito, é um curso mesmo. Assim, o negócio é insano, porque é uma experiência única. Começa segunda-feira, dia 31 de outubro, todos os dias às 8 horas da noite, até domingo, dia 6 de novembro. Então, o link está na bio do meu Instagram, na descrição do vídeo do YouTube. Vai lá, se inscreve, convida todo mundo para participar junto e a gente se vê lá. Show, Ivane. Obrigado mais uma vez. A gente vai se falando. Tem muita coisa para falar, a gente se fala. Tá bom, valeu. Bom, eu já atendi mais, acho que uns 200 aí. Se eu tivesse que te falar de todos os cases que eu atendi, aí a gente ficava aqui até o final do ano. Passava o dia inteiro. Não, eu escolhi alguns cases e outros que eu ainda estou esperando o retorno, né? Sim.
Mas é muito bom, muito bom. A gente volta depois para falar mais. Tá certo. Obrigada, Combinado. André. Boa tarde para ti. Abraços a todos, Eliandra, a equipe toda e o pessoal que estava aqui me assistindo a essa live com o André. Gratidão pelo tempo de vocês. Espero que tenha valido a pena. Valeu, sim. Tá? Show, Ivani. Obrigado. Até mais. Obrigada.